Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 26 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Camila, Renato, MC Gilbala de Hilton, Neide. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma sexta-feira de alegria, amor, paz, união. Que seja uma sexta-feira onde a gente vai tirar um tempo de qualidade para orar, para ler as Sagradas Escrituras, para ouvir a palavra do Senhor e para a gente buscar a Deus com todo o nosso coração, queridos. Que seja assim hoje em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome soberano sobre todas as coisas, o nome de Jesus. Bom dia, Luciene, Paulo. A paz, querido. Pastora Marli, bom dia. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que o nosso Senhor Jesus falou e nós encontramos em Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29, o prudente e o insensato. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia com Jesus, minha querida. Bom dia, Luciana. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Te agradecemos porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Pai, nós entregamos esse dia na certeza de que o Senhor já cuidou de todas as coisas. Obrigada por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Pai, queremos que cada respirar nosso seja para sua honra e para sua glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Obrigada, Pai, por ser o nosso escudo protetor. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Pai, por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, assim como de todos os nossos familiares, assim como de nossos amigos. Nós oramos por cada um deles. Oramos também por aqueles que estão tristes, prostrados, não vendo sentido, nenhum colorido na vida. Senhor, pedimos para que o Senhor toque no coração deles agora mesmo, Pai. Que eles voltem a sorrir, que eles se alegrem, que eles tenham motivos para seguir em frente. Por favor, Pai, transforma o pranto em dança, vestes de lamento em vestes de alegria. Sabemos que absolutamente nada é impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. E o Senhor também nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Ajude-nos, Pai, a cada dia a termos um coração e uma mente que crê completamente, sem dúvida, sem traço nenhum de dúvida ou incredulidade. Uma mente e um coração disposto a te obedecer, disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, independente de querermos fazer, mas aquilo que precisa ser feito para todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, esteja sempre conosco, nunca solte a nossa mão. Continue sempre a nos guiar, nos orientar e dizer qual o caminho que a gente deve seguir. Pai, nós queremos dizer nesse dia que nós te amamos com todo o nosso coração, que o Senhor é bem-vindo em cada passo que a gente dá. O Senhor é bem-vindo na live, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, em tudo aquilo que vamos fazer ao longo do nosso dia. Que a gente cada vez mais, Pai, traga o Senhor para o nosso dia. Senhor, por favor, aumente a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor. Queremos te buscar mais. Queremos ter mais intimidade com o Senhor. Queremos, Pai, com todo o nosso coração, Pai, termos mais e mais e mais de relacionamento profundo com o Senhor. Queremos dizer nesse dia, Pai, que o seu amor vale mais do que a vida. O seu amor é o que temos de mais precioso. O seu amor é o que temos de melhor na vida. O seu amor é que nos move, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria e também nos dá a força necessária para mudarmos, nos dá a força necessária para transformarmos o que precisa ser transformado dentro de nós, nos dá a força necessária para nos arrependermos de velhos hábitos, nos dá a força necessária, Pai, para caminharmos, Pai, na certeza de que a glória
do Senhor, ela vem degrau por degrau, na certeza de que o melhor está por vir, na certeza, Pai, de que absolutamente nada é impossível para o Senhor, e que o Senhor ouve as nossas orações, e o Senhor responde às nossas orações, e o Senhor faz infinitamente mais e além. Recebemos a palavra da verdade no nosso coração. Também recebemos a palavra na nossa vida, Pai, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Nós nos alegramos nessa palavra maravilhosa, Pai. Sabemos que o Senhor faz infinitamente mais e além. E agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Agradecemos porque o Senhor olhou para cada um de nós e nos amou. Obrigada, Pai, pelo seu amor que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Mas nós abrimos o nosso coração, os nossos braços, para receber esse amor em cada célula do nosso corpo, Pai, em todo o nosso ser, em cada respirar nosso, em cada passo que damos, em cada movimento que fazemos. Recebemos o seu amor, Pai, com toda a alegria no nosso coração, na nossa vida, em tudo aquilo que somos e fazemos. Obrigada por essa sexta-feira abençoada. Obrigada por esse dia 26 de setembro de 2025. Não haverá outro dia 26 de setembro de 2025. Ajude-nos, Pai, a dar o melhor de nós em tudo aquilo que vamos fazer. Absolutamente tudo, Pai. Que em tudo que a gente for fazer, a gente esteja presente, prestando atenção. E que a gente dê graças em todas as coisas. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada pelo seu amor. Ouça, Pai, não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai do nosso coração nessa oração. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai querido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Bom dia, Davidson, André, Kátia, Joelma. Queridos, amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Assim como está escrito, né, queridos? Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor já preparou, esse é o dia que Ele já fez. Então que a gente se alegre, que a gente agradeça a Deus por essa oportunidade, por esse dia. Queridos, troque a sua lente, de repente está difícil, queridos. Está difícil aí, está no momento que você fala, meu Deus do céu, eu tô com dificuldade até para acordar, porque eu não sei o que eu tô fazendo todos os dias, quando eu acordo. E, queridos, o Senhor vai te dar uma direção. E o fato de você estar aqui ainda também mostra, queridos, que Deus não erra em endereço. Então, receba essa palavra no seu coração, na sua vida. Saiba que sempre tem mais, sempre tem o melhor para estar por vir. Se alegre no Senhor, se alegre. Jesus nos diz, queridos, eu vim para que tenham vida, e eu vim para que tenham vida abundante, plena. Então, se você ainda não está vivendo a vida abundante, vida plena, se você não está vivendo planos bons, porque o Senhor também nos diz lá em Jeremias, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, queridos, Deus tem planos bons para cada um de nós. E veja, o próprio Senhor falou, não são planos de causar danos. Então, se alegre, queridos. Se alegre na certeza de que Deus está sempre nos moldando, nos lapidando, nos ensinando, nos firmando na rocha. Nossa rocha que é Jesus. E hoje a gente vai ver nessa palavra do prudente e o insensato. A diferença de quando nós estamos firmados na rocha. Na nossa rocha que é o nosso Senhor Jesus. Pode vir vento, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir tsunami, pode vir o que seja lá o que for. E nós continuamos firmados na rocha. Nós não somos daqueles que retrocedem, que qualquer vento a gente já quer pular fora do barco. Não, nós ficamos ali firmes em Jesus. Então vamos ver essa palavra, queridos. Mais uma vez, dizendo Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29. Deixa eu iluminar aqui um pouquinho mais. Jesus está dizendo aqui, queridos, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ele tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, e porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Querido Jesus, sempre nos ensinando tanto, né? Tanto todos os dias. Veja que aqui ele nos ensina a diferença entre o prudente e o sensato. Veja que pode ter gente, queridos, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, pode ter gente que sabe todos os versículos de cor e salteado, de Gênesis, Apocalipse, a pessoa sabe a Bíblia toda, conhece os versículos todos, conhece todos os salmos, todos os provérbios e tal, mas ela não pratica. Ela não pratica a palavra do Senhor, ou seja, Jesus está aqui dizendo que pode ter aqueles que vão ouvir, vão ler, conhecem, mas escolhem não praticar. Escolhem não colocar em prática tudo aquilo que estão aprendendo. Então veja que nós estamos escolhendo todos os dias o que nós estamos plantando. Nós estamos todos os dias escolhendo o caminho que a gente deve seguir. Jesus nos diz qual o caminho que a gente deve seguir. Agora, seguir por aquele caminho que ele está dizendo, que ele está apontando, é responsabilidade inteiramente nossa. Jesus, eu quero. Você ouve a instrução do Senhor, você ouve, aprende alguma coisa nova, um ensinamento de Jesus, ouve o que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo para você deixar para trás, para quem que você deve perdoar, amar. Ele está dizendo. Agora ir lá, perdoar, ir lá, amar. Seguir aquele caminho, fazer aquilo que precisa ser feito. É responsabilidade nossa, queridos, completamente nossa. Escolher ouvir o que Jesus está dizendo e seguir, e escolher também ouvir o que Jesus está dizendo. E aqui claramente ele está dizendo que tem aqueles que ouvem, mas escolhem não colocar em prática. Em vários outros momentos da Bíblia, queridos, nós somos também lembrados dessa importância da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está ouvindo de Deus. Então vamos ver aqui novamente o versículo 24, do versículo 24 até o 29, mais parando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E nós sabemos que a nossa rocha é Ele mesmo, é o nosso Senhor Jesus. Queridos, então vejam que muitas vezes as pessoas estão andando com insensatez, mas a Bíblia nos ensina a sermos prudentes. Então tudo que você for fazer, você ora ao Senhor, você seja prudente com relação àquilo, não sai fazendo passos de maluquice por aí e depois coloca tudo nas mãos de Deus, na certeza de, Deus vai cuidar, Deus, não, a minha fé vai fazer com que isso aconteça. Queridos, sejamos também prudentes, porque a gente vê na passagem, quando Jesus foi levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo, o diabo falou várias coisas para Jesus. O diabo, conhecendo a Bíblia, ele foi lá afrontar Jesus com a palavra, distorcendo aquilo que está na palavra. Mas Jesus não falou, eu vou me jogar daqui sim, você vai ver. Você vai ver os anjos me segurando, vou sim fazer o que você está dizendo só para provar que Deus existe, só para dizer que eu posso fazer todas essas coisas. Não, querido, Jesus sempre foi prudente e a gente aprende com essa prudência. A gente aprende sendo prudente. A gente vê, sim, pessoas fazendo loucuras por aí, mas a gente precisa aprender com Jesus, fazendo loucuras, dizer, não, Deus vai me sustentar, Deus vai colocar
Deus vai me segurar, Deus, a minha fé vai fazer com que isso aconteça. A fé faz com que as coisas aconteçam? Faz, queridos. Mas nós também precisamos ser prudentes, ao invés de sair fazendo loucuras por aí, depois colocar essa conta na conta de Jesus. A gente precisa orar antes, ver se tem paz no coração antes, se alinhar com o que Deus está dizendo antes, termos certeza da nossa identidade antes. Porque a Bíblia nos diz que o justo não se justifica e as pessoas ficam ali no eterno hábito de querer dar satisfação de tudo para todo mundo, a todo momento, a todo instante. Para quê? Está tentando provar o quê para quem? O Senhor sabe da sua verdade, você sabe da sua verdade. Então isso também é ser prudente. Saber o momento de se calar também é ser prudente. Saber o momento de falar, o momento certo de falar, também é ser prudente, ao invés de sair falando, contando tudo para tudo, estou se justificando a todo momento, a todo instante, a cada passo que você dá, não, vou me justificar aqui. Queridos, tem a hora certa e o momento certo de fazer isso. Mas normalmente as pessoas que ainda não estão com a sua identidade firmada em Deus. A pessoa questiona alguma coisa e ela tem essa necessidade de mostrar que sabe, essa necessidade de mostrar que ela pode, Nós não temos essa necessidade, queridos. Jesus, sendo Jesus, quando estava lá no deserto sendo tentado, ele não precisou provar nada, queridos. Ele não precisa provar nada. E assim também Deus nos ensina a sermos prudentes. Não precisamos ficar aí fazendo estripulias para provar alguma coisa para quem quer que seja. O que importa é a nossa quietude, a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor, queridos. Então sejamos sempre prudentes, assim como Jesus está dizendo. Porque quando os nossos alicerces estão na rocha, pode vir o que for, queridos. Ou seja, quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica, a gente fica sempre firmado na rocha. E aqui Jesus está dizendo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Ou seja, aquela casa tinha tudo para cair. Aquela casa passou por dificuldade, cada circunstância, cada momento. Imagina aquela casa lá e caindo chuva sobre ela, os rios transbordando e mexendo ali nos alicerces, os ventos soprando contra aquela casa, fazendo de tudo para derrubar aquela casa. Mas ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então esse é o grande aprendizado e ensinamento de Jesus para todos nós. Jesus está nos ensinando aqui, nós aprendendo, que quando estamos firmados nele, vai vir circunstância, vai tentar tirar a gente do prumo, vai tentar tirar nossa concentração nas coisas de Jesus, vai fazer com que a gente pense, vai tentar fazer com que a gente pense mais naquilo do que em Jesus, vai tentar deixar a gente bem abalado, vai tentar ali tirar nossa paz. Porém, quando estamos firmados na rocha, ela não cai. Que Jesus está dizendo, quando estamos firmados na rocha, não vamos cair, porque estamos sendo prudentes, estamos caminhando conforme a palavra de Deus, estamos avaliando os riscos, estamos calculando o risco de todas as coisas, estamos em oração antes de dar qualquer passo impensado. Preciso tomar uma decisão importante? Aquilo ali parece ser bom, então deixa eu orar. Deixa eu orar um tempo sobre isso. Deixa eu ver o que vai vir no meu coração. Deixa eu ver a orientação que o Senhor vai me dar. E assim nós vamos dia após dia, queridos. Aí veja que Jesus continua aqui. Mas quem ouve estas minhas palavras, ou seja, o insensato, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E Jesus vai além, ele diz, e foi grande a sua queda. Amados, queridos preciosos, a Bíblia está sempre nos ensinando antes as coisas, nos convidando antes para entender, para ter discernimento, para aprender e evoluir, saber como que a gente vai, como que a gente toma a decisão, como que a gente faz, como que a gente discerne. E aqui o que Jesus está dizendo para que a gente não seja imprudente, que a gente não seja insensato, mas sim, quando a gente ouve as palavras de ensinamento dele, que a gente coloque tudo em
prática, que não a gente não apenas ouça, mas na prática vai fazer tudo completamente diferente. O que Jesus está dizendo é que as pessoas que ouvem e não praticam a palavra dele são pessoas insensatas, porque vai vir circunstâncias, vai vir vendaval, vai vir desaforo, vai vir calúnia, vai vir seja lá o que for, e vai cair. E vai além, ele diz, e foi grande a sua queda. Então Jesus já dá a letra aqui pra gente, queridos. Então que a gente seja prudente, ouvindo a palavra do Senhor e praticando. Basta ver, de repente, se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, que a pessoa estava ali e tinha aquela vida aparentemente com o Senhor, sabia tudo, sabia a Bíblia de um ponto a outro, mas aí você via que os comportamentos dela, a ação dela, na prática, a vida dela é completamente fora daqueles discursos eloquentes, daquela palavra, daquelas frases de efeito para falar sobre Jesus. As pessoas, nossa, mas aí você vai ver de perto, você vê e fala, ué, peraí, tá tão diferente? Ué, peraí, nossa, mas caramba, mas ela não tá fazendo nada do que Jesus ensina. Mas eu tô vendo aqui que essa pessoa tem um comportamento completamente fora. Aqui Jesus já está dizendo que essa pessoa é insensata, que vai vir vento, vai cair chuva, vai soprar um vento contra aquela casa e ela vai cair, não apenas isso, e grande será a sua queda. E foi grande a sua queda, assim como Jesus diz. Então, queridos, que a gente seja sempre prudente, ouvindo a palavra do Senhor, praticando, sabendo que nossos pés estão firmados na rocha. E pode vir o que for, porque nós estamos guardados em Jesus. Pode vir o que for, nós estamos alicerçados na rocha, queridos. É Ele que vai nos justificar. Ele cuida de nós. Ele abençoa nossa saída, nossa chegada. Nós estamos guardados em Cristo Jesus, queridos. Então não permita que outra pessoa tire a sua paz, que outra pessoa tire a sua alegria. Não dê esse poder a outra pessoa, porque ela não pode fazer isso, a não ser que você deixe. Você fica firmado na rocha. Fica firmado na palavra de Deus. Jesus diz que Ele quer que a nossa alegria seja completa, que ninguém pode arrancar essa alegria de nós. Jesus já disse que Ele nos deu a paz dele. Deus já nos diz que Ele tem um plano bom para cada um de nós. Jesus promete estar conosco sempre, a todo momento, a todo instante, a cada respirar nosso. Jesus está conosco. Ele nunca solta a nossa mão, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Então é nessas promessas de Deus que a gente tem que se agarrar e não no problema. E não no desafio, no obstáculo, na circunstância, naquele vento, como Jesus falou aqui. E não é no vento, não é no vendaval, mas sim em Jesus. Em Jesus, a gente sabe que quem tira os olhos de Jesus afunda. Também nós vemos isso naquela passagem onde Jesus vem vindo em direção do barco, caminhando sobre as águas. Primeiros discípulos olham, gritam, assim que está escrito na Bíblia, eles gritam, achando que era um fantasma. Jesus, bem paciente, fala para eles, sou eu, coragem, sou eu. E aí Pedro pede para caminhar sobre as águas. E Jesus diz para ele, vem. Só Pedro caminhou sobre as águas porque ele foi o único que disse que queria andar sobre as águas. E Jesus falou para ele, vem. Ele começou a caminhar sobre as águas e quando ele reparou no vento, ou seja, ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a circunstância, ele afundou. E Jesus estendeu a mão dele, ainda repreendeu, dizendo que ele era um homem de pequena fé. Então, queridos, que a gente fique com esse aprendizado de continuar olhando para Jesus. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Então você continua olhando para Jesus e praticando os ensinamentos maravilhosos de Jesus acerca do perdão, do amor, de sermos prudentes, de persistir na oração, da porta estreita e a porta larga. A gente aprende com Jesus e a gente vai seguindo, não apenas ouvindo, mas seguindo. Porque a Bíblia também nos diz, queridos, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta a pessoa achar que vai enganar os outros, inclusive no nome de Deus, e que vai ficar assim por muitos anos. Deus vai colocar na luz sim, queridos. Vai colocar tudo na luz. E aí a gente vê aqui que isso foi sempre uma insensatez e foi grande a sua queda, assim como está escrito. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Então, aí é diferente, queridos. Jesus ensinava com autoridade, sabendo exatamente o que ele estava dizendo e não simplesmente palavras que tinham sido decoradas e estavam ali falando para as pessoas ou querendo empurrar aquelas palavras goela abaixo de outras pessoas. Jesus, tendo toda a autoridade, sabendo exatamente o que estava dizendo, com toda a sua sabedoria, sua inteligência, falava as coisas e as pessoas simplesmente se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, assim como a gente até hoje também se maravilha com os ensinamentos de Jesus. Por isso que, mais uma vez, aqui Jesus está reforçando a importância da gente ouvir a palavra dele e praticar. Mais uma vez eu vou dizer, queridos, que pode vir o que for, que nós continuamos em pé, nós continuamos firmados na rocha, que é Jesus. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi essa palavra do dia. Vocês encontram lá em Vocês encontram essa palavra em Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29. Reflitam sobre essa palavra e pratiquem as palavras e os ensinamentos de Jesus, queridos. Não fiquem apenas ouvindo. Coloquem em prática. Quando? Hoje. Agora mesmo. Para que esperar? Esperar o quê? Né, querido? Sabendo que Jesus está sempre ali com a gente, sabendo que Jesus está sempre vendo as nossas escolhas, o nosso comportamento, o que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Ele está ali conosco, queridos. Então já coloca os ensinamentos dele hoje, porque ele ensina para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, uma vida mais adequada, cada vez mais aos planos que Deus tem pra gente, que a gente possa receber aquilo que a gente quer tanto. Então o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus soberano sobre todas as coisas, ele vai nos ensinando, queridos, ele vai nos ensinando. E a gente, quando está disposto a aprender, coloca tudo em prática e a gente vive as maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Caminhe sobre eles, queridos, caminhe sobre, conheça Jesus. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com ele, de ter a sua vida transformada, de seguir a palavra de Jesus, de perdão, de misericórdia, de amor, de prudência, como eu acabei de falar agora há pouco, tá bom? Mas para isso a gente precisa conhecer, precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ler a Bíblia. Quem é Jesus? Jesus, me mostra. Você encontra aqui na Bíblia, você pede também para ele se revelar a você, e ele vai se revelar a você. Pode ter certeza disso, tá bom? Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois no Instagram, no YouTube. Obrigada. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Queridos, que vocês tenham todos uma sexta-feira abençoada. Um sábado, um domingo também muito abençoados. Fiquem firmados em Jesus, queridos, e nos vemos na segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo para todos vocês. Paulo, Márcia, Ana, amém, minha querida. Leandro, Davidson, André, Kátia, Joelma, Daiane, Simone, Angélica. Amém, Joelma. Que eles sejam abençoados, cheios de saúde, alegria, vigor, paz, em nome de Jesus. Nanda. IM5, Maristela, Salvo Snickers, Manuela, Calitinha, Jussara, Ilka, Rafa, Rick, Denis, Domi, Selminha, Cleia, Leidiane, Neide. Tudo bom, minha querida? Manda um beijo pra Dona Ondina. Que bom você aqui ao vivo com a gente hoje. Texas, Astronomia, Aline, Leandra, Márcia, Pastora Marli. Amém, minha querida, com certeza. É uma honra, vou orar sim, com toda certeza. Rogério, Simone. Obrigada, Ana, querida. Amém, eu também, viu? Deus sim. Um beijo, queridos, até segunda-feira, em nome de Jesus.